Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui junto de novo para falar mais um pouquinho de matemática e também do Enem. Bom, hoje o nosso assunto ele vai depender justamente da palavra dependência. Antes da gente falar qual é o tema da aula de hoje, vamos analisar primeiro o que significa a palavra dependência. Talvez você seja dependente financeiramente dos seus pais. Você com certeza depende de água e oxigênio e alimentos para sobreviver. Provavelmente, um alto executivo de uma multinacional depende bastante do seu smartphone para trabalhar. Por isso, a gente pode entender que a palavra dependência ela está associada com precisar muito. Então, uma coisa depende de outra, um primeiro objeto depende de um segundo objeto, quando ele precisa muito do segundo objeto para ter uma existência definida. Na matemática, vocês estudam essas relações de dependência entre grandezas em uma matériazinha chamada funções. Então, o que é uma função? Uma função é uma maneira de relacionar duas grandezas, onde o valor de uma segunda grandeza depende do valor de uma primeira grandeza. A gente pode trabalhar com vários exemplos nessa situação. Em física, por exemplo, a gente sabe que força depende da massa e da aceleração. A gente sabe também que a velocidade ela depende da distância que foi percorrida e também do tempo. A gente sabe, por exemplo, que um fóssil pode ter ali a sua idade meio que determinada com base em carbono 14. É uma relação de dependência. A quantidade de carbono 14 vai indicar necessariamente de quando é aquele fóssil. Então, se a gente pegar essas situações, a gente consegue ter exemplos de função como dependência. Para ficar uma situação bastante clara de como vários fatores podem influenciar nos valores de outros objetos, uma situaçãozinha bastante simples. Suponha que num lugar bastante isolado do mundo, nós temos uma população de coelhos, vários coelhinhos com bastante alimento disponível e fatores climáticos favoráveis para sua reprodução. Bom, se esses coelhinhos têm bastante alimento disponível, é natural que depois de um certo tempo a população de coelhos aumente. Já que os fatores são favoráveis para a reprodução, eles têm bastante alimento, a população vai aumentar. Suponha que depois de um certo tempo, a gente coloque naquele mesmo local, isolado, uma população de raposas. Raposas são predadores naturais dos coelhos. Então a gente poderia imaginar que as raposas também têm uma condição favorável, afinal elas têm muito alimento disponível porque vai ter muito coelhinho. Bem, se a gente pensar que temos uma população de coelhos aqui em amarelo e uma população um pouquinho menor de raposas em rosa. Qual é a tendência natural do nosso gráfico? A tendência natural do nosso gráfico é, como os coelhos têm agora predadores, a população de coelhos tem uma tendência natural a diminuir. Entretanto, as raposas têm bastante alimento. Portanto, a população de raposas tem uma tendência natural a aumentar. Passado um certo tempo, a gente pode notar aqui que a população de raposas está muito grande e a população de coelhos está muito pequena. Isso gera, para as raposas, competição intraespecífica. Elas começam a competir dentro da própria espécie por alimento, por comida. A quantidade de filhotes já não vai mais ser tão grande e a quantidade de mortos vai acabar aumentando. Ou seja, a população de raposas tem uma tendência natural, nesse momento, de diminuir. Já os coelhos, com a diminuição da população de raposas, é natural que os coelhos tenham uma tendência a aumentar. E o ciclo se recomeça. As raposas vão continuar aumentando depois de um tempo, os coelhos vão continuar diminuindo. As raposas vão ter uma tendência a diminuir, os coelhos vão ter uma tendência a aumentar e vice-versa. Esse modelo é cíclico e vocês estudaram esse modelo em dinâmica de populações como modelo predador-presa. Por que ele é um exemplo de função para a gente? Ele é um exemplo de função porque a quantidade de coelhos depende intimamente do tempo e da quantidade de raposas. E a quantidade de raposas depende da quantidade de coelhos e do tempo. Portanto, aqui a gente consegue ver claramente, pelo desenho,
como que a quantidade de uma influencia na quantidade do outro. Portanto, essa é a ideia básica de função. Funções são sempre situações onde nós temos essa relação de dependência. O valor de uma grandeza está intimamente ligado ao valor da segunda. E o que diabos isso tem a ver com o Enem? Infelizmente, tudo. O Enem adora exercícios de função, dado que a melhor representação para funções são justamente gráficos e tabelas, e algumas fórmulas. São exercícios bastante comuns, correspondem a quase 50% da sua prova do Enem, inclusive. Por isso, é uma disciplina fundamental para a sua aprovação, para o seu sucesso nessa prova. No mais é só isso, galera. Valeu, abraços, até a próxima.